primeira epístola de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, e versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar a todos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, eu quero nesta noite dar tema a esta mensagem: dons espirituais. Quando nós lemos a epístola de Paulo na carta aos Coríntios, nós observamos que Paulo diz que aquela igreja possuía todos os dons. E quais são estes dons? A Bíblia, ela cita lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo a seguir, acerca dos dons espirituais, acerca dos 9 dons. E é nesse intuito que eu quero trazer um ensinamento a vocês, citando cada um dos dons, e também explicando a característica dele para cada um de vocês. Quando nós falamos dos dons espirituais para o crente, nós estamos dizendo que o crente, ele deve buscar os mais excelentes dons do Espírito Santo. É dever do crente buscar os dons espirituais. Não é obrigado o crente ter os 9 dons. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele está falando do corpo, que é a igreja. Ele está dizendo que a igreja de Corinto, ela possuía, era dotada, tinha, aleluia, 9 dons. Ou seja, ele diz, vocês têm todos os dons. Ela era uma igreja completa. Era uma igreja que havia sido capacitada pelo Espírito Santo de Deus, capacitando os membros daquele corpo com os 9 dons do Espírito Santo. E aí, aleluia, uma perspectiva geral, uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar é através de uma variedade de dons espirituais concedida aos crentes. Isto é uma das formas que o Espírito Santo de Deus se manifesta no seio da igreja. Por isso a importância da igreja de Cristo, ou seja, aleluia, o varão, a varoa, o moço, a moça, o adolescente, a criança, buscar os mais excelentes dons do Espírito Santo, porque com isso o Espírito Santo de Deus há de se manifestar no seio da igreja, para poder mostrar que Deus está presente no meio do seu povo. Essas manifestações do Espírito Santo visam a edificação e a santificação da igreja. 1 Coríntios 12, 7. É este. Por isso, aleluia, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que tipo de ensinamento Paulo está trazendo aqui? Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele concede os dons a quem ele quer, mas isso não impede de você buscar, não impede da moça buscar, não impede do obreiro buscar, não impede do pastor buscar. Quantos mais dons, mais capacidade
possui um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou ensina. Não deveis confundir os dons do Espírito Santo com o fruto do Espírito. Dom do Espírito Santo é uma coisa, fruto do Espírito é outra. Quando nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, nós estamos falando acerca da capacitação do Espírito Santo para exercer um seleto dom. Por exemplo, nós sabemos que existe o dom da sabedoria, o dom da ciência, os dons de curar, os dons de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernimento de espírito, o dom da fé, o dom de maravilha. Todos estes estão enquadrados nos 9 dons. Porém, o fruto do Espírito é outra coisa. O fruto do Espírito demonstra que uma pessoa aceitou a Jesus com uma fé verdadeira, uma fé genuína, e por conta disso o Espírito Santo de Deus faz morada no coração dela e molda o caráter dela, transforma a natureza dela, fazendo ela se tornar em uma nova criatura, em uma nova pessoa que demonstra de verdade que esta pessoa é seguidor de Cristo e que é cumpridor da palavra, que é cumpridor do Evangelho de Jesus. Isso está relacionado ao caráter. Estão lembrados? Em um culto de ensinamento eu falei sobre o caráter cristão. Isso. O bom caráter está relacionado aos bons frutos do Espírito Santo de Deus. Trabalha na vida da pessoa. O que quer dizer isso, pastor? É que quando o Espírito de Deus ele age no fruto do Espírito Santo, transformando, moldando o caráter da pessoa, o cerne da pessoa, que é aquilo mais íntimo e mais profundo. A pessoa outrora mentia, ela passa a não mentir mais. Outra hora ela enganava e não engana mais. Outrora ela dava mau testemunho e não dá mais. Outrora comprava e não pagava porque não queria e não faz mais. Outrora ele era um assassino, ela era uma adúltera. Aleluia, glória a Deus. Ele era um latrocínio. Mas a partir do momento que ela aceitou Jesus como seu Senhor e Deus, e o Espírito Santo passou a habitar no coração desta pessoa, transformou esta pessoa, e esta pessoa que outrora era mentiroso, se tornou uma pessoa transformada porque não mente mais. Se outrora traía, não trai mais. Se outrora enganava, não enganava mais. Se outrora assassinava, matava, agora não faz mais. Isso é fruto do Espírito de Deus. Aleluia. Então, nesse ensinamento aqui, nós abordamos dizendo acerca que não podemos confundir os dons do Espírito Santo com o fruto do Espírito. Por que nós temos que ter cuidado disso? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas, enganando outras pessoas também por acreditar que por ter um dom, seja ele qual for, seja o dom de profecia, seja o dom de curar, seja o dom da ciência, seja o dom de maravilhas, isso não é garantia de salvação. Pois os tais, a
será salvo. Porém, o dom é dado por Deus, através do seu Santo Espírito. O dom, ele é dado, emprestado. Quando nós falamos dado, mas é emprestado, porque Deus vai requerer naquele grande dia. Por isso digo para vocês, e vou provar nesta noite, que o dom não salva. Dom não salva. Mateus, no capítulo 7, versículo 21 ao 23, diz assim, preste bastante atenção, aleluia, no que Jesus nos diz, ensinando, aleluia, os seus discípulos. Oh, glória a Deus, aleluia. 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos pedirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Escute, o Senhor foi bem claro aqui que nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Ele prossegue dizendo que muitos naquele dia vão questionar porque não subiu. Essas aqui são pessoas que não subiram. São pessoas que vão encontrar com Jesus no grande tribunal, no grande trono branco. Eles sairão do inferno e apresentarão diante de Cristo. E eles irão questionar a Cristo: Senhor, o que aconteceu? Eu não entendo. Eu estava na tua obra, zelando a tua casa, pregando a tua palavra. Eu estava curando os enfermos, expulsando o demônio, fazendo sinais e maravilha. E Jesus vai falar assim: nem te conheço. É forte. O que ele está falando? Nós sabemos que para morar no céu é necessário ter uma vida íntima com Jesus. Íntima. Ter intimidade com Ele. Saber o que Ele é e o que Ele representa para mim, para você. O que Ele representa para a igreja. Saber quão importante Ele é para conosco. E por isso nós os respeitamos quando sabemos isso. Por isso nós o reverenciamos. Por isso, aleluia, nós o tememos. Não temor de medo, mas de respeito. Aleluia. Esses tais, Jesus fala assim: vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. Vocês nunca tiveram intimidade comigo. Porque se tivesse intimidade comigo, vocês saberiam o que fazer e não estaria aqui. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tornar normal aquilo que é pecado. Por isso estou dizendo para vocês que o dom não salva ninguém. O fruto do Espírito Santo, sim, demanda uma pessoa transformada, liberta. Aleluia, que foi limpa pelo sangue do Cordeiro. Iniquidade, tornar normal aquilo que é pecado. Não adianta as pessoas sapatear para você toda pintada. Não adianta o camarada rodopiar dizendo que é apóstolo. Não vai lhe dar garantia de salvação. Os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, 8, 10, o apóstolo apresenta uma diversidade de dons que o Espírito Santo concede aos crentes.
Nesta passagem, ele não descreve as características destes dons, mas em outros textos da Escritura, temos ensino sobre os mesmos. Então vamos falar do primeiro dom, dom da palavra da sabedoria. Isso está baseado lá em 1 Coríntios 12:8. Trata-se de uma mensagem vocal, sábia, enunciada, mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou um problema específico. Escute, ele está dizendo aqui que a palavra de sabedoria é dada pelo Espírito Santo de Deus, onde a pessoa, ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus revela de uma maneira especial para poder destrinchar os mistérios da palavra. Aí Paulo, aleluia, Jesus está dizendo acerca disso, da palavra de sabedoria, mas a palavra de sabedoria também ela tem outra qualidade. Aleluia, o que é? É de resolver questões difíceis. Ou seja, chegamos numa situação delicada, e geralmente é trazida para o presbítero ou o pastor da igreja. Naquele momento que é trazido aquele problema, aquela situação, o Espírito Santo de Deus, que o pastor tem dotado sobre a vida dele, o presbítero, o dom da palavra da sabedoria, o Espírito Santo de Deus irá revelar a ele as palavras certas para poder direcioná-lo. Vamos abrir então a Bíblia para nós comprovarmos isso. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e versículo de número 10. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, aleluia, acerca de Estevão, um diácono da igreja primitiva, aleluia, que era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, aleluia, Jesus, a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que pegaram Estevão, aleluia, Jesus, doutor da lei, cercaram ele, pessoas dotadas que tinham conhecimento da Torá de frente para trás, de trás para frente, e a Bíblia nos revela dizendo, no versículo de número 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Quando o Espírito Santo toma, aleluia, a vida de um homem e de uma mulher que é dotado pela palavra da sabedoria, ninguém, absolutamente ninguém, por mais dotado que seja, o zelete que seja, aqueles da seita que seja, podem conseguir combatê-lo, porque o Espírito Santo de Deus age sobre a vida dele para dar testemunho da palavra e da verdade. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 13 e 17, que nos diz assim a palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que estava tendo um problema muito grande. Aleluia, Jesus, a igreja de Cristo, aleluia, os apóstolos de Cristo se reúnem numa assembleia, aleluia, reunião, para tratar uns assuntos delicados. Diz a história, aleluia, Jesus, que alguns gentios estavam se convertendo e, aleluia, Jesus, os judeus queriam impor que eles fizessem a circuncisão. Este tipo, aleluia, Jesus, de ordem foi dado somente aos judeus. Era, aleluia, Jesus, um pacto que Deus havia feito com Abraão e toda a sua descendência, toda a sua genealogia. E aí a Bíblia nos revela dizendo que estavam colocando este fardo sobre o gentio. E aí, aleluia, Jesus, por causa disso, trouxeram o problema, aleluia, Jesus, para os apóstolos. E os apóstolos se reuniram, aleluia, em uma reunião e começaram a discutir como que seria feito aquilo, porque uns queriam que eles, aleluia, Jesus, fossem circuncidados,
Outros, aleluia, Jesus tinham dúvida acerca desse negócio. Olha, quando o Espírito de Deus na gassúbia, ele entra, aleluia, na vida do homem, aleluia, Jesus, dando agora sabedoria para poder, aleluia, Jesus, resolver aquele problema difícil. Aleluia, Jesus, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, no versículo de número 13: e havendo-se eles calado, todos estavam calados. A Bíblia diz: e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isso concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, edificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei edificado, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Ou seja, Tiago falou assim: olha, não iremos impor isso a eles, porque isso pertence a nós, e um sinal de que realmente Deus está fazendo uma grande obra no gentio é que Simão Pedro viu, aleluia, um gentio se convertendo ao evangelho. Cornélio, e ele, a sua mulher e todas as suas filhas foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar novas línguas. Também os profetas também profetizaram, aleluia, no nome do Senhor, que os gentios se voltariam para Deus, para servi-lo como o único e eterno Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O problema foi solucionado através do quê? Do dom da palavra da sabedoria. Segundo dom, o dom da palavra do conhecimento. Trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente este dom tem um estreito relacionamento com o de profecia. Vocês reconhecem este dom? Alguns reconhecem como o dom da revelação. A Bíblia trata como o dom da ciência. Está ciente do que está acontecendo. Podemos observar isso. Atos, no capítulo 5, versículo 1 ao 10. A Bíblia fala acerca de um casal por nome de Ananias e Safira, que tentou enganar o apóstolo Pedro. Eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade e combinaram de dizer que tinham vendido por um valor menor. Por quê? Porque quando a pessoa vendia, ela depositava nos pés dos apóstolos para poder dividir aos necessitados. Então eles reteram parte do bem e disseram que venderam por aquele preço. E no momento que Ananias ele vai primeiro, a Bíblia diz que ele conta então o apóstolo Pedro. E Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus, dotado do dom da ciência, aleluia, disse a Ananias: quem pensas que é tu para enganar o Espírito de Deus? Satanás instigasse o teu coração. A propriedade era tua. Você poderia vender e ficar com bem. Não tinha necessidade de você fazer isso. Por causa disso, não viverás. Foi morto na hora. Depois de passado algum tempo, ele já tinha sido retirado dali.
A esposa Safira veio também com a mesma história. O apóstolo Pedro, ele poderia ter falado para ela antes: não venha mentir, não. Ele ficou quieto. Ele queria ver a atitude dela, se era igual a do esposo, e mostrou ser igual ao do esposo. E quando ela terminou de falar, falou: mulher, fizeste da mesma forma que teu marido. Eis que está aí aqueles que carregaram ele, porque acabaram de morrer, porque tentaram enganar o Espírito de Deus. E da mesma forma não vai para o mesmo caminho, e ela morreu. Espírito capacitou e está capacitando com o dom da palavra do conhecimento, para saber de pessoas, para saber de circunstâncias. Este é o dom. Terceiro dom, o dom da fé. Não se trata da fé para a salvação, escute bem, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para realizações de coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanha. Aleluia, 1 Coríntios 13:2, e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito Santo, tais como as curas e os milagres. Nota que este dom é uma fé verdadeira. Vamos lá para Marcos, no capítulo 11, versículo 22 e 24. Oh, glória! E Jesus, respondendo, lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo que o receberei, tê-lo-eis. Esta fé, o dom da fé que nós estamos falando, é dom de crer e não duvidar. É o dom de dizer para um paralítico: levanta e anda. E ele levantar e andar. Este dom está relacionado a isso. Dons de curar. 1 Coríntios, no capítulo 2:9. Esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física, por meios divinos e sobrenaturais. Atos, no capítulo 3, versículo 6 a 8. Glória, que diz assim: é Pedro, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Este coxo paralítico, ele era um independente. E a Bíblia diz que Pedro, aleluia, Jesus, ao entrar na porta, a porta chamada Formosa,
pessoas estavam dando para ele. E ele estendeu a mão para Pedro, e Pedro falou: não tem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? O dom do Espírito Santo. Ele tinha o poder do Espírito Santo agindo dentro dele, e por meio disso ele utiliza este dom para exercer. E quem tem o dom de cura, ele tem que exercer esse dom. O dom de cura, quando uma pessoa com dor de cabeça, e a pessoa coloca a mão sobre a cabeça dela e repreende a dor vai embora. Isso é o dom de curar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os dons de cura não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo, como também, eu já disse a vocês, os demais também. Então, todavia, uma pessoa que não tem o dom de curar, ela pode orar em favor de uma pessoa, para que Deus visite esta pessoa, ou se você esteja com esta pessoa, você pode orar por esta pessoa, e esta pessoa vai ser curada. Peraí, pastor, você falou que tem que ter o dom para exercer o dom, e por que não pode ter o dom, não é necessário ter o dom, e você pode orar? Bom, é porque nós temos base bíblica para isso. Vamos lá no Tiago, no capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Mas o presbítero não tem o dom de curar, ele tem outro dom. Aí ele fala assim: e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Tá, pastor, mas eu não sou presbítero. E aí? Aí o versículo 15 complementa: e a oração da fé salvará o doente. O que é isso? Se você tiver fé que Jesus pode curar aquele enfermo. Ah, pastor, mas não é dor de cabecinha simples, não. A pessoa, ela está com câncer. Se você tiver fé, olha aqui, fala: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Aí diz assim ao 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quinto dom: dom de operação de milagres. Está baseado em 1 Coríntios 12, 10. Trata-se de atos sobrenaturais de poder, que intervém nas leis da natureza. Eita Deus! Inclui atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Atos, no capítulo 20 e versículo 9 ao 12. Que diz assim: e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu ao terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma
está nele. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiram, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Aí que tremendo. Paulo era um homem que gostava de pregar, irmãos, longas horas. Acho que eu puxei a bola. E aí a Bíblia diz que Eutico, um jovem, ele estava sentado, aleluia Jesus, ele estava sentado numa janela, e ele cochilou. A pregação de Paulo foi tão extensa, que o moço acabou pegando um sono, desequilibrou e caiu, e morreu, porque ele caiu numa altura muito grande. Todos ficaram tristes, alvoroçados, e Paulo foi lá, abraçou. Olha só qual é o dom de maravilha. Paulo não orou por ele. Paulo não impôs a mão sobre ele. Paulo apenas o abraçou, e o Espírito de vida voltou sobre Eutico, para mostrar que quando o Espírito Santo capacita o homem e a mulher com este dom, a evidência é clara. Aleluia, glória a Deus. É por isso que a igreja de Cristo, jovem, moça, varão e varoa, busque os excelentes dons do Espírito Santo, porque eles estão disponíveis como uma prateleira para poder te entregar. Aquele que busca, aquele que quer, aquele que almeja, aquele que corre atrás, o Espírito Santo de Deus, ele está ansioso para derramar os mais excelentes dons do Espírito Santo a vocês. Sexto dom, o dom de profecia. Oh, glória a Deus! É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como a manifestação, escute, a manifestação momentânea do Espírito da profecia como dom ministerial da igreja, mencionada em Efésios 4:11. Como dom de ministério, a profecia é concedida apenas para alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 e 18. Tem que estar cheio. Escute. O dom de profecia, ele está aqui restrito, restringido. Escute. Preste bastante atenção. Toda vez que o Espírito, porque a Bíblia fala aqui, o Espírito de profecia, toda vez que o Espírito de profecia toma um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, uma criança, podemos observar que ele diz assim, ó: assim diz o Senhor. Glória a Deus. A maior prova de que o Espírito de profecia ele está na igreja é quando aquele que é usado pelo Espírito de profecia, aquele que tem o dom do Espírito de profecia, ele possui os frutos do Espírito. É uma pessoa sem mancha, é uma pessoa de bom testemunho, é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Não é uma pessoa que pula uma vez ou outra, que é aquela que fala em mistério uma vez ou outra. Não, você tem notado isso na oração dele. É uma oração fervorosa, uma oração que realmente ela vem de lágrimas, é uma oração ela vem que
que as profecias se cumprem. As profecias se cumprem. Porque a Bíblia diz que quando Deus falou com Samuel, a Bíblia nos revela dizendo que Samuel foi confirmado por profeta, porque quando ele lançou a profecia, a Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma só palavra que ele disse cair por terra, porque o Senhor havia falado por intermédio dele, e a Bíblia diz que o povo confirmou então Samuel como profeta. Pode perceber que os antigos profetas, todas as vezes que eles iriam entregar o recado do Senhor, seja para uma nação, seja para alguém, seja para uma pessoa, eles sempre diziam: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que tremendo, irmãos. Trata de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra, uma revelação direta de Deus sobre o expulso do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24, 25, 29 ao 31. Aqui não se trata da entrega de um sermão previamente preparado. O que ele está dizendo isso? O que é isso? É de uma pessoa fingir. Ele sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, ou no cerne, na igreja. Ele já veio com isso aí. Isso não é profecia. A profecia, ela vem de uma maneira espontânea. O Espírito vem e fala. Pra. É sempre envolto em línguas estranhas. Sempre. Porque as línguas estranhas é a língua dos anjos. São línguas espirituais. É a língua que Deus entende. Da gassúria. Então quando a pessoa vem, aleluia, que o espírito de profecia toma ele, não deixa ele inconsciente. Escute só. Não sei o que eu estou fazendo. Mentira. Se for dessa forma é demônio, não é espírito de profecia. Não é Deus. Então, assim diz o Senhor. Ele continua. Aí ele fala: eis que estou neste lugar. Porque é dessa forma o espírito de profecia. Aí fala assim: tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é primeiramente predizer o futuro, mas proclamar a verdade de Deus, exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 13. A mensagem profética pode desmascarar a condição de um coração de uma pessoa. 14, 25. Aleluia. 14, 25. Aleluia, de 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Olha lá: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus verdadeiramente está entre vós. Quando o espírito de profecia toma e fala com uma pessoa diretamente daquilo que está passando, que somente aquela pessoa sabe, só é do conhecimento dela, somente ela e Deus conhece e sabe. Quando você transmite, aleluia, Jesus, através do espírito de profecia, esta pessoa, ela desce as lágrimas, ela se alegra e ela glorifica a Deus, porque somente Deus tinha o poder de revelar o que estava oculto no seu coração. Aleluia. Vamos lá.
edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. 14:3. Eita. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não pense vocês que a profecia ela vem somente para alientar a alma da pessoa. Se a pessoa estiver em pecado, o espírito de profecia vem com a mensagem dura da parte de Deus. E o rei Ezequias, Isaías vai até ele: põe tua casa em ordem, diz o Senhor, porque morrerás e não viverás. Dura essa palavra, hein? Quando a Bíblia fala que quando ele sai do quarto, o profeta Isaías, o coração de Ezequias, ele se contriste. E ele chora. Ele está tão debilitado, as dores é tão grande que ele não tem força de se levantar e dobrar o joelho no pé da cama. Ele vira o rosto para a parede e diz assim: Senhor, lembra-te. Olha só que tempo. Quando eu andei em espírito e verdade. Porque o Senhor havia feito uma reforma tão tremenda espiritual no seu reinado, que Deus tinha se agradado dele quando ele assumiu com 25 anos de idade. O pai dele havia feito coisas terríveis, desagradado a Deus, e ele, quando assume o legado, ele faz uma reforma espiritual, levando o povo a um arrependimento, uma adoração. É por isso que ele fala: lembra-te, Senhor, quando andei em espírito e verdade. Chorou. Ele chorou, arrependido. A Bíblia diz que Isaías ainda estava saindo, estava no pátio. Deus falou assim: Isaías, volta lá, olha, e diz a meu servo. Olha que tremendo. Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. Aleluia. Deus se agrada quando nós se humilhamos. Diga a ele que eu ouvi a sua oração e contemplei as suas lágrimas, e estou revogando a morte. Vou curar ele e vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Coisa tremenda. Então, muitas vezes o Senhor usa para poder exortar a igreja. Ao arrependimento, para um conserto genuíno, para que volte às raízes, às origens, ao primeiro amor. O espírito de profecia pode fazer isso. Ele se deverá. A igreja não deve ter como infalível toda a profecia deste tipo, porque a sua identidade e conteúdo. Daí a profecia toda deve ser julgada. Primeira coisa que vocês têm que observar é o testemunho do cidadão ou da cidadã. Primeira coisa. Se não tem um testemunho bom, se não é liberta, se não está na palavra, cai fora, irmãos. Cai fora. Por quê? Porque ele fala que muitos falsos profetas têm se levantado. Mateus 24, 24. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão, até se possível, os escolhidos de Deus. É a Bíblia que fala isso. A Bíblia também fala, aleluia, Jesus, acerca de que haverá um grande engano nos últimos dias. Um grande engano virá nos últimos dias. E por isso a igreja, elas têm que estar atenta. Aleluia, Jesus. Porque lá em 1 João, no capítulo
4, versículo 1, diz que nos finais dos tempos haverá muitos falsos profetas. Então guarde isso em seu coração. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Escute. A profecia não é algo forçado. A pessoa quer, aleluia, Jesus se mostrar para dizer que tem um dom de profecia e dizer assim, diz o Senhor. A Bíblia diz, através do apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, 21, porque nunca, jamais a profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. Aleluia. Sétimo dom, o dom de discernimento de Espírito. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. Esse é o dom de discernimento de Espírito. O que é isso? A pessoa pode se levantar e plá, assim diz o Senhor. Plá. Aquele que tem o dom de discernimento de Espírito, ele se levanta com a autoridade do Espírito e ele repreende o espírito de Satanás. Esse é o dom de discernimento de Espírito. Ele fala: esse espírito não é de Deus, não provém de Deus, e devemos buscar este dom. Aleluia, glória a Deus. No fim dos tempos, quando os falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico aumentarão muito, esse dom espiritual será de extrema importância para a igreja. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos afastarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por isso, mas foi Deus que falou comigo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Você viu lá Mateus, no capítulo 7, 21, falando isso, e 22, dizendo assim: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome profetizamos. Cuidado. Oitavo dom de variedade de línguas. No tocante às línguas, no grego glossa, que significa língua, como manifestação sobrenatural do Espírito. Notemos os seguintes fatos: essas línguas podem ser humanas e vivas. O que é isso, pastor? Estas línguas podem ser dadas pelo Espírito Santo de Deus e você falar em hebraico, aramaico, inglês, holandês, esse tipo, mandarim. Amém? É este tipo de língua. E nós vamos provar isso, porque está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e versículo 4 a 11. E diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo naquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Macedônia, Judeia, Capácia, Ponto,
Ásia, Frígia, Panfila, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua. Escute. Aqui eram judeus, porém, que estavam em outros países e que nasceram lá. Então eles aprenderam a língua de lá. Só que nas festas, que aqui estava acontecendo a festa do Pentecoste, todas as festas eles vinham caravanas de lá, porque eles eram judeus. E aí, o que acontece? Quando ele vê varões galileus, que eram o que, irmãos? Eram pobres, ignorantes, iletrados, falando na língua deles, eles se maravilhavam. O que era isso? O poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque eles precisavam falar de Jesus Cristo. E Pedro, tomando a palavra, no seu primeira pregação, falando a estes, deu 3.000 almas para Jesus. E como que Pedro poderia ganhá-los para Jesus? Sendo que Pedro era um ignorante, pescador, iletrado. Mas o Espírito Santo, que estava na vida do apóstolo Pedro, o capacitou para poderem falar nas línguas deles. Eles entenderam. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ou uma língua desconhecida na terra, língua dos anjos. 13 de Coríntios. Aqui Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa como um sino quentinho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso. Paulo era um homem culto, letrado, podia ser poliglota, falar várias línguas. Ele falou: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada de amor. É isso. O falar em outras línguas como o dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em muita comunhão, oh glória, faculta o crente a comunicação direta com Deus, isto na oração, no louvor, bem dizer, na ação de graça, expressando-se através do Espírito mais do que a mente, e orando por si mesmo ou pelo próximo, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente. O que é isso que ele está dizendo? É coisa que você não consegue compreender. Quando você fala em línguas dos anjos, você entende a língua? Entende? Você não entende. Hã? É ou não é? Você não entende. Ele está dizendo que isso está a parte da mente. É coisa que não consegue compreender. E aí ele está falando que quando isso acontece, é o Espírito de Deus. Tem pessoas que cantam em línguas, que oram em línguas. Não orar, ah, Senhor nosso Deus e Pai, blá 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 blá. Não. Pessoa que ora em línguas mesmo. Ora em línguas. E aí, esta é uma ação do Espírito Santo que está fazendo na pessoa, com o intuito de edificar esta pessoa. Quando isso acontece, edifica a pessoa. Quando essa pessoa ora em línguas ou canta em línguas, falando em línguas, ela está edificando, porque ela está falando com Deus, está intimamente ligado. O homem, quando eu falo homem em geral, mulher, moça, e Deus. E aí você está falando com um Deus Criador, e você está se enchendo dele. É um mistério que está acontecendo. É como acontece que às vezes dá crise você orar e você começa a chorar, que você não consegue falar mais. Ali é um mistério que está acontecendo. O Senhor está lavando a sua alma.
limpando o seu coração. E aí, através disso, as línguas estranhas falando no culto devem ser seguidas de sua interpretação, tanto pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. O que é isso? Suponhamos que eu chegasse aqui e começasse a pregar em línguas. Vocês iriam entender alguma coisa? Que edificação tinha? Só para mim. Mas o intuito não é ensinar a palavra? Então, se por acaso acontecesse de eu começar a pregar em línguas aqui, o que está dizendo o ensino bíblico? Que aquele, aleluia, aquele que tem, e nós vamos falar dele agora, o dom de interpretação de língua, o Espírito levanta aquela pessoa e a pessoa começa a interpretar a língua que está sendo falada. Eu já vi esse dom. É um dom tremendo, bonito, lindo, né? Eu e minha esposa já testemunhamos isso. É um dom extraordinário que realmente edifica a igreja. Que a pessoa está aqui na frente, e a outra pessoa está lá. O Senhor está neste lugar dizendo a vocês, que vou eu entrar com providência aqui com uma pessoa na igreja. E para saber que Deus está falando, você está passando por isso, e assim dessa forma. E aí, o texto bíblico fala sobre isso. Falando que nós devemos, no capítulo 14 de Coríntios, seguir a caridade e procurar com zelo os dons do Espírito, mais principalmente de profetizar. Porque quem fala língua estranha não fala a homem senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas que profetiza edifica a igreja. Vocês entenderam agora? Então, quando eu ou você estiver falando língua, você está edificando só. Mas a partir do momento que a pessoa que está aqui na frente, ela começa a falar em línguas e não há interpretação, ele está dizendo, uma pessoa que tem interpretação de línguas, o Espírito Santo vai tomar para poder edificar a sua igreja. Vamos lá, o nono dom de interpretação de língua. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir. Não basta ele apenas compreender, transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar desta revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em língua deve orar para que possa interpretar. 14:6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Amém? O que ele está dizendo aqui? A prova do que eu falei para vocês, que ele serve para ensinar.
ou para transmitir uma profecia de Deus. Amém? Que cada um de vocês possa ter o desejo de procurar buscar os mais excelentes dons do Espírito Santo. Está disponível a vocês aí os 9 dons. E o Senhor pode dar a vocês, se pedir, com fé, com perseverança, com persistência, para que possa trabalhar, utilizar na obra do Senhor. Pois a igreja que se vale desses dons é uma igreja completa, é uma igreja capacitada, é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo, a qual o diabo não tem poder sobre ela. Amém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em cada coração dessa igreja.